Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez eu vou ensinar vocês como fazer o shader do Chrome, como é usar uma maneira bem rápida, bem simples de se fazer a textura do Chrome. Nossas cobaias serão o Bully e a esferinha, tá? Primeiro vamos terminar de setar aqui nosso viewports. Então eu tenho um viewport aqui, no front eu tenho um left. Aí vocês vão decidir com qual dos dois vocês querem ficar. Eu vou optar para ficar com o front. O left eu vou transformar em perspective. Vocês vão entender já por quê. Porque o negócio é o seguinte, né? Aqui eu tenho a posição da fotografia, de como eu vou render. Então, para mim não ficar tendo que mexer e depois ir lá, acertar de novo, entendeu? Fazer o enquadramento da cena. Eu já pego, eu mexo aqui e eu rendo sempre aqui, tá? Antes da gente começar, eu vou virar um pouco nossos amigos refletores. Beleza, então virei os refletores. E a gente vai adicionar algumas luzes aqui na nossa cena para fazer o render. O Chrome ele vai funcionar legal se a gente usar... dessa maneira que eu vou explicar para vocês, a gente usar o Mental Ray para a gente fazer o render. Então, para a gente alterar o default, que a gente está com o default, só para vocês verem. Esse é o default, tá? Ó, um clonezinho no default para a gente comparar depois. Para a gente mudar o default para o Mental Ray, a gente vem aqui, ó, Render Setup, F10, ou vem aqui também em Rendering, ó, Render Setup, tá? A gente vai vir aqui, ó, Assign Render, a gente vai Production, vai abrir aqui, ó, Mental Ray Render, ok. Podem ver que já está com o Mental Ray. Eu vou render para vocês verem a diferença da imagem, do processo de render de uma para outra. E vamos ver se tem alguma diferença na imagem mesmo. Então a gente pode ver que há uma certa suavização das sombras, né? Ó, das curvas e da sombra. Ó, render, Mental Ray, sem Mental Ray. Com Mental Ray, sem Mental Ray. Então, beleza? Então tá, vamos só guardar esse aqui e vamos fazer uma cópia dessa, pra gente ver o processo. Tá, feito isso, a gente vai colocar algumas luzes. No caso, eu vou usar 3 luzes, que eu acho sempre interessante. Mas a gente vai fazer aqui assim, ó. Então, o standard, a gente tem MR área Omni, é essa luz que eu vou usar. MR por quê? É uma luz para Mental Ray, tá bom? Então eu vou colocar uma luz aqui. Vou colocar outra luz aqui. E vou colocar mais uma aqui atrás. Então beleza, eu tenho 3 luzes na minha cena. Vou selecionar as 3. E vou colocar elas numa altura que me interesse. Então ó, essa é uma altura que me interessa. Ok? Vou render para vocês verem. Aí vocês podem perceber que a cena está bem iluminada. E eu tenho várias sombras durante todo esse processo. Não sei se vocês perceberam também, o render fica um pouquinho mais pesado. É por conta das luzes e principalmente por conta das sombras, tá? Então a gente vai resolver esse problema já das luzes e das sombras. Então a gente já rendeu. A gente pode ver que a gente tem a sombra dos objetos. A gente tem uma sombra aqui no fundo, ó. Essa sombra aqui no fundo é dos refletores. Eu não quero essa sombra aqui, tá bom? A gente vai resolver já esse problema das sombras. Ó, vou salvar um clone aqui e vou fechar. Primeiro, vamos lá. Não são todas as luzes que eu quero que tenha sombra. Então essa luz de trás eu não quero que tenha sombra. A intensidade dela também eu quero que seja bem menor do que está agora. Então eu vou deixar com 0,3. Essa aqui também eu vou desligar a sombra. E eu vou deixar essa com 0,5. Essa aqui é a única que vai ter sombra, tá? E é a única que eu deixei a potência normal que estava aqui. Aqui a gente pode mudar a cor da luz, tá, gente? Aqui a gente pode deixar ela mais intensa, menos intensa, tá? Então eu vou deixar com
1.2. Vamos ver se seja interessante. E aqui no Shadows vocês podem ver que tem um Exclude. Esse Exclude eu vou ligar. E eu vou escolher refletor 1 e 2. Vou passar para a lista de lá. Aqui ele está falando Exclude, que ele não vai aparecer. E tanto na iluminação como na criação de sombra, tá bom? Então vamos lá, vou dar um OK. Vou render de novo para vocês verem. Bom, vocês sabem, né, gente? Se eu clicar o F9 é o atalho para o render. O F9 vai sempre render a última cena selecionada. E se eu selecionar a cena e clicar aqui, aqui sempre vai render a cena que o viewport tiver selecionado, tá bom? Basicamente é isso que vai acontecer. Então a gente tem o cenário já tá pronto. A gente deixou com uma luz só, vocês podem ver que o render ficou mais rápido. E a gente está com a sombra. E a gente acertou a luz, a gente só não acertou a sombra, tá? Então vamos fazer isso aí agora. Eu vou fazer mais uma cópia para a gente comparar depois o crescimento do processo. Aqui é nosso view que a gente está criando as fotografias. Uma dica para vocês é Shift F9. Shift F9, eu vou abrir a área útil de render, esse quadrado aqui meu. Então eu posso aumentar o zoom. Eu posso mudar o ângulo se eu quiser. Lógico, cuidado para não aparecer materiais que a gente não quer que apareça. Aqui. Por exemplo, se eu quiser deixar assim aqui, eu deixo, né? Opa. Vamos lá. Viradinha. Então eu mexi um pouco no ângulo da cena. Acho que eu vou aqui. Acho que aqui tá legal, vamos render para envio. Então eu achei mais interessante esse ângulo, vou deixar ele, tá? Lógico que eu vou salvar porque é a próxima evolução, aliás a última e próxima evolução da minha cena. Então eu vou dar um OK, vou fechar aliás. E agora a gente vai adicionar materiais à cena. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, para quem está usando 2011 vocês vão ver essa janela, para quem estiver usando 2010 vocês vão ver essa opção aqui, que é a tradicional 3D Max. No caso, eu vou usar a nossa amiga aqui de baixo. A gente vai, vocês podem ver que é a mesma lista que tem no outro, tá, gente? A diferença é que ele tem umas figurinhas, assim, um pouco mais visualmente mais bonito, tá? Mas no caso, eu vou pegar o que? Eu vou pegar esse default, vou dar um duplo clique nele, ele vai abrir aqui o default, eu vou chamar de fundo, tá? Esse fundo é o fundo mesmo, eu vou arrastar ele e adicionar ele no fundo. What the fuck? Também não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Então, ó, joguei o fundo aqui, ó, tá? Fundo. Vou pegar o default 2, eu vou escrever aqui Chrome, tá? E vou aplicar eles aonde? Eu vou selecionar o Boolean, a nossa amiga esfera, e eu venho aqui, ó, Assign Material to Selection, adicionei. Eu venho aqui, ó, no default 3, duplo clique nele, e vou escrever pilar. Eu vou deixar salva essa cena depois, galera, porque a gente vai usar ela para vários outros. Eu vou usá-la para mostrar vários outros tutoriais a vocês, tá? Então aqui é o pilar. O pilar está aqui. Vou arrastar ele de novo e vou aplicar ele na coluna, tá? Então fundo, pilar e coluna já estão funcionando. Mais um, default número 4. E esse default número 4, eu vou dar duplo clique nele. Eu vou chamar ele de refletor. Beleza? Então, ó, aqui eu vou selecionar esse refletor, os dois.
refletor, eu venho aqui, pum. Aqui ele está perguntando se eu quero, porque eu arrastei, né? Eu arrastei e apontei para um objeto só. Se eu quero só para o objeto que eu apontei ou para os dois. Nesse caso, para os dois, eu dou OK. E já está tudo lá. Vocês querem render para ver como é que ficou? Os materiais adicionados? Opa! Vamos lá. Então, com os materiais adicionados, a gente tem uma cena mais ou menos desse jeito aqui. Que a gente vai usar para render. Então tá legal, tá bem interessante. Salvar uma copiazinha. Mais uma. E legal. Aqui a gente pode ver, gente, que eu tinha deixado ela com 3, eu vou deixar ela com 1. Que ela vai ficar bem mais forte. Só que eu vou jogar ela um pouco para trás. Vou jogar ela um pouco mais para trás. Vezes aqui. Talvez um pouco menos. 500. Vamos ver no render se eu tive algum ganho. Uma suavidade na cena. Eu já vou comparar já se a gente teve alguma diferença ou não. Então vamos... Opa. Essa é a primeira, né? Deixa eu fechar essa aqui. Então a gente... Se eu comparar, não teve muita diferença não. Aqui eu só suavizei mais, eu vou ficar com essa aqui, tá? Depois eu vou explicar para vocês em uma outra oportunidade o que aconteceu. Mas eu acho que aqui está bem interessante. Então vamos lá. Lógico, vou salvar outra. Sempre a gente vê. Tô salvando só para a gente ver evolução, tá, gente? Vou fechar aqui. E agora a gente vai começar a aplicar os materiais. Já que a gente já setou tudo que queria. Setamos tudo que queríamos. Vou ficar aqui. Eu vou abrir o M, né? Que é um Material Editor. Ah, não, né? Falta a gente setar a sombra. Sombra. Vocês podem ver que tem sombra aqui, mas essa sombra tem um jeito de ficar mais tranquila, mais suave. Então a gente vai fazer assim. Eu vou selecionar essa primeira luz. Que eu não sei onde ela está. Mas é fácil de a gente encontrar ela de novo. Vocês vão apertar H, tá? O H ele vai abrir para vocês uma janela de seleção. Que é para a gente poder escolher, né, o que a gente quer. Poder escolher o que a gente quer. De verdade. Eu não lembro qual foi a primeira que eu escolhi, mas eu acho que foi a Omni 1. Que é a primeira nossa, é ela mesma. Omni 1 é a nossa primeira. Aqui está com a sombra, que tem um múltiplo de 1,2. Então tá, vamos suavizar essa sombra aqui. Deixa mais tranquila essa sombra, né? Então a gente vem aqui, ó, em Light, Area Light Parameters, ela tá ligada. O radius quer dizer até onde a sombra, até onde o smooth dela vai, né? Então a gente vai aumentar esse smooth dela para 75. E eu vou render de novo, para vocês verem o que acontece. O tempo de render vai ficar um pouco mais tranquilo também. Mas é interessante para vocês verem. Quer dizer, vai ficar um pouco maior. Mas é para vocês verem como que a sombra pode se atenuar de acordo com o objeto. E vocês podem ver que a nossa sombra ficou mais suave. Granulada, mas mais suave essa sombra. Como é que a gente faz para tirar esse granulado dessa sombra aí? A gente vai fazer aqui, ó. Número de samplers, tá? Samples.
Ah,